Você já imaginou acordar um dia e descobrir que sua vida inteira pode mudar com apenas uma assinatura? Que tal aceitar se casar com um completo estranho para salvar a pessoa que mais ama? Esta é a história de Maria, uma jovem de Ouro Preto que teve que tomar a decisão mais difícil de sua vida. Antes de começarmos, me conta aí nos comentários de onde você está assistindo. E não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like para me ajudar a continuar trazendo essas histórias incríveis para vocês. As pedras irregulares das ruas de Ouro Preto ecoavam sob os pés apressados de Maria Santos enquanto ela corria em direção ao hospital. Seus 19 anos pareciam pesar como décadas naquele momento, cada batida do coração ecoando o medo que sentia pela única pessoa que realmente importava em sua vida. Dona Rosa está estável, mas precisa de uma cirurgia cardíaca complexa, disse o médico, ajustando os óculos com expressão grave. Infelizmente não temos os equipamentos necessários aqui. Seria preciso transferi-la para São Paulo, e o custo... Maria engoliu em seco. São Paulo. Outro mundo. Outro universo impossível para uma jovem que sobrevivia vendendo suas fotografias amadoras aos turistas que visitavam a cidade histórica. Quanto? Ela perguntou, já sabendo que a resposta seria devastadora. 300 mil reais, incluindo todo o tratamento pós-operatório. O mundo de Maria desmoronou. 300 mil reais. Ela mal conseguia juntar 3 mil por mês com suas vendas esporádicas. Foi naquela tarde, quando voltava para casa derrotada, que uma mulher elegante a abordou na Praça Tiradentes. Fernanda Costa, advogada, terno impecável, contrastando com o cenário histórico ao redor. "Você é Maria Santos?" perguntou estendendo um cartão de visita caro. "Sim, por quê?" "Tenho uma proposta que pode resolver todos os seus problemas financeiros." Maria franziu a testa desconfiada. Que tipo de proposta? Fernanda sorriu, mas havia algo calculado naquele gesto. Um casamento, senhorita Santos. Um casamento muito bem remunerado. O vento frio da montanha pareceu parar completamente, enquanto Maria processava aquelas palavras impossíveis. Um casamento? Repetiu incrédula. Com Carlos Silva, empresário de São Paulo, herdeiro da Silva em Associados. O contrato é por 1 ano, com cláusulas muito específicas e uma compensação de 500 mil reais. Maria sentiu as pernas fraquejarem. 500 mil reais. Mais que suficiente para salvar Dona Rosa. Eu não entendo. Por que ele... Isso não importa agora. Fernanda interrompeu suavemente. O que importa é que você tem 48 horas para decidir. Sua avó não tem muito tempo, não é mesmo? Naquela noite, Maria se sentou ao lado da cama de Dona Rosa no pequeno hospital, observando o peito da mulher que a criou subir e descer com dificuldade. As rugas no rosto da idosa contavam histórias de uma vida inteira de luta, sacrifício e amor incondicional. "Vovó", sussurrou Maria, apertando a mão frágil, "eu faria qualquer coisa por você." Dona Rosa abriu os olhos, aqueles olhos ainda brilhantes apesar da idade. "Minha menina, às vezes a vida nos coloca em encruzilhadas que não entendemos, mas sempre há um caminho, mesmo quando parece que não há." Maria sabia que Dona Rosa não conhecia a proposta. Não ainda, mas suas palavras ecoaram como um presságio, uma permissão para fazer o impensável. No dia seguinte, com as mãos tremendo, Maria ligou para Fernanda Costa. "Eu aceito", disse, a voz mais firme do que se sentia. "Aceito me casar com esse estranho." Do outro lado da linha, Fernanda sorriu. "Excelente. Um carro virá buscá-la amanhã às 10 horas. Traga apenas o necessário. Sua nova vida está prestes a começar, senhorita Santos." Enquanto desligava o telefone, Maria olhou pela janela para as montanhas de Minas Gerais, sem saber que estava prestes a descobrir que algumas jornadas podem nos levar muito mais longe do que jamais imaginávamos possível. O carro luxuoso serpenteava pelas ruas de São Paulo como uma embarcação navegando por um oceano de concreto e vidro. Maria pressionava o rosto contra a janela, absorvendo a imensidão da metrópole que agora seria seu lar. Cada arranha-céu parecia um gigante observando sua chegada, julgando a menina do interior que se atrevia a pisar naquele território urbano. "É impressionante na primeira vez, não é?"
comentou João, o motorista, notando o espanto nos olhos de Maria pelo espelho retrovisor. É diferente, ela murmurou, ajustando nervosamente o broche de estrela que Dona Rosa havia lhe dado antes da viagem. Muito diferente. A mansão nos jardins era ainda mais intimidadora que a cidade. Portões de ferro trabalhado se abriram automaticamente, revelando uma propriedade que parecia saída de uma revista de arquitetura. Jardins perfeitamente cuidados ladeavam uma construção moderna que mesclava vidro e pedra com elegância sóbria. Maria desceu do carro com sua mala simples, sentindo-se ridiculamente deslocada. Foi então que o viu. Carlos Silva emergia da entrada principal como uma figura saída de um filme. Alto, ombros largos sob um suéter azul marinho, cabelos escuros levemente grisalhos nas têmporas. Seus olhos, cor de mel escuro, encontraram os dela com uma intensidade que a fez engolir em seco. Senhorita Santos, ele disse, aproximando-se com passos medidos. Sua voz era grave, controlada, mas havia algo por trás daquela formalidade. Bem-vinda. Senhor Silva, Maria conseguiu responder, estendendo a mão. Quando ele a tocou para cumprimentá-la, uma corrente elétrica percorreu o braço de Maria. Carlos também pareceu sentir algo, porque seus dedos demoraram um segundo a mais para se soltarem. Pensei que podíamos conversar antes de prosseguirmos com os arranjos, ele disse, gesticulando em direção à casa. O interior era ainda mais impressionante. Pé direito alto, obras de arte que Maria reconheceu de livros, uma escadaria em mármore que curvava graciosamente para o segundo andar. Tudo respirava dinheiro, mas curiosamente não ostentação. Havia um gosto refinado, quase melancólico na decoração. Na sala de estar, sentaram-se em poltronas que provavelmente custavam mais que o carro de Dona Rosa. Carlos serviu café em xícaras de porcelana fina. Imagino que tenha perguntas, ele começou, observando-a por cima da xícara. Muitas, Maria admitiu surpresa com sua própria coragem. Começando pelo óbvio, por que eu? Carlos depositou a xícara no pires com um pequeno ruído. Preciso de uma esposa para questões familiares, heranças, negócios, aparências sociais. Você precisa de dinheiro para sua avó. É um arranjo mutuamente benéfico. Mas existem milhares de mulheres em São Paulo que aceitariam isso. Por que buscar alguém em Minas? Pela primeira vez, algo vacilou no controle de Carlos. Ele se levantou caminhando até a janela que dava para o jardim. Porque alguém de São Paulo poderia querer mais do que posso oferecer, disse finalmente. Este é um contrato, senhorita Santos, não um conto de fadas. A frieza nas palavras deveria tê-la afastado, mas Maria percebeu a dor escondida por trás delas. Havia uma história ali, cicatrizes que ele escondia sob aquela armadura de empresário bem-sucedido. Entendo, ela disse suavemente. E as regras? Carlos se virou, parecendo aliviado por ela não questionar mais suas motivações. Quartos separados. Acompanhar-me em eventos sociais quando necessário. Manter as aparências em público. Após 1 ano, divórcio amigável, e você recebe o valor total acordado. E se o quê? Maria hesitou, mas decidiu ser direta. E se algo real acontecer entre nós? O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Carlos a observou por um longo momento, como se estivesse tentando decifrar um código complexo. Isso não vai acontecer, ele disse, mas sua voz soava menos convincente do que antes. Naquela noite, Maria se instalou no quarto de hóspedes, um espaço maior que toda a casa de Dona Rosa. Da janela, podia ver a cidade iluminada se estendendo até o horizonte, um mar de possibilidades e medos. Ligou para o hospital em Ouro Preto. Como ela está? Me perguntou, segurando o telefone com força. Estável, mas precisamos agendar a cirurgia o quanto antes, respondeu o médico. Pode transferi-la para São Paulo amanhã? Tenho condições de pagar pelo tratamento agora. Do outro lado da linha, o alívio na voz do médico era palpável. Claro, senhorita Santos. Vamos providenciar tudo. Após desligar, Maria se deitou na cama luxuosa, mas o sono não veio. Em 2 dias, sua vida havia virado completamente de cabeça para baixo. Amanhã se casaria com um homem que mal conhecia, um homem que carregava segredos nos olhos cor de mel e que insistia que nada real poderia acontecer entre eles.
Enquanto observava as luzes da cidade através da janela, Maria se perguntou se estava cometendo o maior erro de sua vida ou se estava prestes a descobrir algo que nem sabia que estava procurando. Na manhã seguinte, acordou com uma batida suave na porta. Era Carlos, já vestido com um terno elegante. "O juiz nos espera às 11h", ele disse, formal como sempre. "Está pronta?" Maria olhou para o vestido simples que havia trazido de Minas, depois para o homem que seria seu marido em algumas horas. "Tão pronta quanto alguém pode estar para se casar com um estranho", ela respondeu. Carlos quase sorriu. "Quase. Então vamos descobrir se somos compatíveis como estranhos casados." A cerimônia civil foi surreal em sua simplicidade. No cartório, apenas as testemunhas necessárias, Fernanda e João, observaram enquanto Maria Santos se tornava Maria Silva, com algumas assinaturas em documentos oficiais. O juiz, um homem idoso de óculos espessos, conduziu os procedimentos com eficiência burocrática, alheio ao drama pessoal que se desenrolava diante dele. "Aceita Carlos Silva como seu legítimo esposo?" perguntou ao Maria. Ela olhou para o homem ao seu lado. Carlos estava rigidamente formal, mas quando seus olhos se encontraram, ela viu um flash de algo. Vulnerabilidade, talvez. Antes dele desviar o olhar. "Aceito", disse, sua voz ecoando no ambiente austero. "Aceita Maria Santos como sua legítima esposa?" Carlos a fitou novamente, e desta vez não desviou. "Aceito." Não houve beijo, apenas um aperto de mãos cordial e certificados assinados. Maria estava oficialmente casada com um homem cujo nome de família agora carregava, mas cujos segredos permaneciam trancados a 7 chaves. Na volta para casa, sua nova casa, ela se corrigiu mentalmente. Carlos quebrou o silêncio constrangedor no carro. Sua avó será transferida amanhã para o Hospital Sírio-Libanês. O Dr. Martinez, um dos melhores cardiologistas do país, já foi contactado. A gratidão quase derrubou as defesas cuidadosamente construídas de Maria. "Obrigada", ela murmurou, lutando contra as lágrimas. "É parte do acordo", Carlos respondeu, mas havia uma gentileza em sua voz que contradizia suas palavras frias. Nos dias seguintes, estabeleceram uma rotina estranha e formal. Carlos saía cedo para o escritório. Retornava no final da tarde. Jantavam juntos, a pedido dele, para mantermos as aparências com os funcionários, mas conversavam pouco além das cortesias básicas. Maria passava os dias explorando a mansão, descobrindo cantos e recantos que revelavam pedaços da personalidade do homem que havia se tornado seu marido. A biblioteca era seu refúgio favorito. Prateleiras do chão ao teto repletas de clássicos brasileiros e estrangeiros, muitos com anotações nas margens, em uma caligrafia elegante que ela assumiu ser de Carlos. Foi mexendo nos livros que fez uma descoberta perturbadora. Entre as páginas de Grande Sertão Veredas, encontrou uma fotografia. Uma mulher jovem e bonita, cabelos loiros ao vento, sorrindo para a câmera com uma alegria genuína. No verso, uma dedicatória. "Para meu amor eterno, Carlos, sempre sua, Helena." O peito de Maria se apertou com uma emoção que não deveria estar sentindo. Ciúmes. De uma mulher morta, se suas suspeitas estivessem corretas. "Você não deveria estar mexendo em coisas pessoais." A voz grave nas suas costas a fez pular, quase derrubando o livro. Carlos estava na porta da biblioteca, o rosto uma máscara indecifrada. "Desculpe, eu só estava lendo", ele completou, aproximando-se. "Helena era minha esposa, a verdadeira." A palavra verdadeira cortou Maria como uma lâmina. Ela estendeu a fotografia, mas Carlos não a pegou. "Fique com ela se quiser. Tenho outras." "Carlos, Ela morreu há 8 anos. Ele continuou como se Maria não tivesse falado. "Leucemia. Lutou por 2 anos, mas..." Sua voz falhou. Maria viu a dor crua em seus olhos, a ferida que nunca havia cicatrizado adequadamente. "Sinto muito", ela disse, e realmente sentia. "É por isso que precisava que isso fosse apenas um contrato", Carlos disse, recuperando sua compostura. "Não posso. Não vou passar por aquilo novamente." Naquela noite, Maria ligou para o hospital para saber sobre Dona Rosa. A cirurgia havia sido um sucesso
e sua avó estava se recuperando bem na UTI. Ela perguntou por você, disse a enfermeira. Disse para lhe dar um recado. Diga à minha menina que às vezes os caminhos mais estranhos nos levam exatamente onde precisamos estar. Maria sorriu através das lágrimas. Mesmo de uma cama de hospital, Dona Rosa conseguia ser sábia. Foi então que ouviu música vinda do andar de baixo, piano. Uma melodia melancólica que flutuava pelos corredores da casa como um lamento fantasmagórico. Desceu as escadas silenciosamente e encontrou Carlos sentado ao piano na sala de música, dedos dançando sobre as teclas com uma destreza que a surpreendeu. Seus olhos estavam fechados, completamente imerso na música, e pela primeira vez, desde que o conhecera, parecia humano, vulnerável. Maria permaneceu na porta, não querendo interromper aquele momento de pura emoção. A música contava uma história de amor e perda, de saudade e aceitação. Era a alma de Carlos sendo derramada através das notas, e ela se sentiu privilegiada por testemunhar tamanha intimidade. Quando a última nota ecoou no silêncio, Carlos abriu os olhos e a viu. Desculpe, ela disse. Não queria interromper. Não interrompeu. Ele respondeu fechando a tampa do piano. Era de Helena, a música. Ela a compôs para mim. É linda. Carlos se levantou, aproximando-se dela. Por um momento, Maria pensou que ele fosse dizer algo importante, revelar algum segredo enterrado. Mas então, a máscara voltou ao lugar. Boa noite, Maria, ele disse, passando por ela em direção à escada. Carlos, ela o chamou, fazendo-o parar. Obrigada, por Dona Rosa, por tudo. Ele se virou, e ela viu algo cambiar em sua expressão. Boa noite, repetiu, mas havia uma suavidade nova em sua voz. Sozinha na sala de música, Maria tocou levemente as teclas do piano, produzindo uma nota hesitante. Em 2 dias de casamento, havia descoberto que seu marido de conveniência era um homem assombrado pelo passado, talentoso e infinitamente mais complexo do que imaginara. E para seu próprio espanto, estava começando a se importar com ele de um jeito que definitivamente não estava no contrato. Uma semana após o casamento, Maria recebeu sua primeira lição sobre o que significava ser a esposa de Carlos Silva. Fernanda apareceu na mansão com uma equipe de estilistas, cabeleireiros e uma seleção de vestidos que custavam mais que um carro popular. O primeiro evento é hoje à noite, anunciou a advogada, dispondo os vestidos no quarto de Maria como um general organizando tropas. Inauguração de um projeto habitacional no Capão Redondo. A imprensa estará presente. Imprensa? Maria engoliu em seco. Nada demais. Fernanda sorriu tranquilizadoramente. Apenas some jornais locais e blogs sociais. Você só precisa sorrir, acenar e deixar Carlos falar. 2 horas depois, Maria mal se reconhecia no espelho. O vestido azul marinho abraçava seu corpo de forma elegante, sem ser vulgar. O cabelo estava preso em um coque sofisticado e a maquiagem realçava seus olhos escuros de uma maneira que a fazia parecer mais velha, mais confiante. Está adequada, Carlos comentou quando ela desceu as escadas, mas seus olhos demoraram nela mais do que o necessário. No carro, ele abrifou sobre o evento. É um conjunto habitacional para famílias de baixa renda. 40 unidades. Parceria entre a Silva em Associados e a Prefeitura. Você faz muitos projetos sociais? Maria perguntou genuinamente curiosa. Carlos pareceu surpreso com a pergunta. Alguns. É importante retribuir à comunidade. Helena te influenciou nisso? O silêncio que se seguiu foi tenso. Carlos fitou a janela, observando a paisagem urbana que mudava gradualmente de mansões para prédios populares conforme se dirigiam à Zona Sul. Helena acreditava que privilégio vem com responsabilidade, ele disse finalmente. O evento estava acontecendo em uma área que Maria nunca imaginara existir em São Paulo. As novas casas se destacavam em meio a construções precárias, oferecendo esperança visual em um cenário de desafios socioeconômicos. Senhor Silva, uma foto com sua esposa, gritou um fotógrafo. Carlos passou o braço pela cintura de Maria, puxando-a para perto. O toque era performático, mas a warmth de seu corpo contra o dela era muito real. Quando se conheceram?
perguntou uma jornalista, estendendo um gravador. Foi inesperado, Carlos respondeu diplomaticamente. E você, senhora Silva, como tem sido a adaptação a São Paulo? Maria congelou. Não estavam preparados para perguntas diretas a ela. Carlos sentiu sua tensão e apertou suavemente sua cintura em encorajamento. Diferente de Minas Gerais, ela conseguiu dizer. Mas São Paulo tem uma energia única, especialmente quando você vê projetos como este que realmente mudam vidas. Carlos a olhou com surpresa e algo que parecia admiração. A jornalista sorriu. E seus planos? Pretendem ter filhos em breve? Maria sentiu Carlos tensionar ao seu lado. Estamos focando em nos conhecer melhor primeiro. Ela respondiu impulsivamente. Claro, claro. E seu trabalho, senhora Silva? Sou fotógrafa, Maria disse, as palavras saindo antes que pudesse pensar. Depois do evento, no carro de volta, Carlos estava quieto demais. Você se saiu bem, ele disse finalmente. Não estava preparada para as perguntas. Nem eu. Não pensei que perguntariam sobre filhos. Maria sentiu algo se contrair no peito. Seria tão terrível a ideia? Carlos a olhou e, por um momento, a máscara quase caiu. Sim, ele disse suavemente. Seria. Chegaram em casa em silêncio. Maria subiu direto para o quarto, sentindo-se estranhamente rejeitada por um homem que tecnicamente era apenas seu chefe temporário. Mais tarde, não conseguindo dormir, desceu para a cozinha em busca de chá. Carlos estava lá, ainda vestindo a calça do terno, mas havia tirado o paletó e afrouxado a gravata. Segurava uma xícara de café, apesar da hora avançada. Não consegue dormir também? Ela perguntou. Nunca durmo bem depois de eventos públicos, ele admitiu. Maria preparou seu chá e se sentou à mesa da cozinha, deixando uma cadeira vazia entre eles. Por que faz isso se te deixa desconfortável? Faz parte do negócio. Imagem pública é importante para uma empresa como a nossa. Nossa, ela repetiu. É estranho, não é? Eu não tenho nada a ver com sua empresa, mas agora sou parte da imagem dela. Carlos depositou a xícara na mesa. Maria, sobre o que disse hoje... Sobre filhos? Sim. Eu não queria que pensasse que... Que o quê? Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. É complicado. Tudo na sua vida é complicado, Carlos. Pela primeira vez desde que se conheceram, ele sorriu de verdade. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Você é muito direta. É um defeito meu. Não, ele disse, olhando nos olhos dela. Não é. Ficaram em silêncio por um momento, e Maria sentiu algo mudando entre eles. Uma parede sendo derrubada, tijolo por tijolo. A casa ficou bonita, ela disse, quebrando o momento. O projeto habitacional. Você gostou? Gostei. Deve ser gratificante saber que está mudando a vida das pessoas. Carlos a observou com curiosidade. A maioria das pessoas só vê a oportunidade de foto para os jornais. Eu não sou a maioria das pessoas. Não, ele concordou. Você definitivamente não é. Terminaram suas bebidas em um silêncio confortável. Quando se levantaram para subir, Carlos hesitou. Maria? Sim? Obrigado, por hoje. Você foi perfeita. Subindo as escadas, Maria refletiu sobre as palavras dele. Perfeita. Era a primeira vez que alguém a descrevia assim, e vindo de Carlos, significava mais do que deveria. Em seu quarto, ainda vestindo o elegante vestido azul, ela se olhou no espelho. A mulher que a encarava de volta parecia diferente da menina de ouro preto que havia chegado há uma semana. Mais confiante, mais sofisticada, mas também mais confusa. Porque a cada dia que passava, a linha entre contrato e realidade ficava mais borrada, e ela estava começando a desejar coisas que definitivamente não estavam incluídas no acordo que havia assinado. Na manhã seguinte, Maria acordou com o som de vozes vindas do jardim. Da janela de seu quarto, viu Carlos conversando com um jardineiro idoso sobre as roseiras que ladeavam a propriedade. O que a surpreendeu não foi a conversa em si, mas a maneira como Carlos se agachava para examinar as flores, tocando as pétalas com uma gentileza que ela nunca havia visto nele. Depois do café da manhã, que tomaram juntos, uma nova rotina que havia se estabelecido naturalmente, Carlos se levantou para ir ao escritório.
Estarei em reuniões o dia todo, ele disse, ajustando a gravata. Sinta-se à vontade para explorar a casa. Há um ateliê no terceiro andar que talvez te interesse. Ateliê? Era de minha mãe, ela era fotógrafa também. Antes que Maria pudesse fazer mais perguntas, ele havia saído, deixando-a com uma curiosidade ardente. O terceiro andar da mansão era um território inexplorado. Maria subiu as escadas de madeira que gemiam suavemente sob seus pés, criando uma trilha sonora nostálgica para sua investigação. A porta do ateliê estava trancada, mas a chave estava pendurada em um pequeno gancho ao lado. Quando abriu a porta, Maria prendeu a respiração. O ambiente era um paraíso fotográfico preservado no tempo. Câmeras vintage decoravam prateleiras, lentes cuidadosamente organizadas em gavetas de madeira, e uma mesa de revelação ainda mantinha os produtos químicos organizados como se a dona fosse voltar a qualquer momento. Mas o que realmente capturou sua atenção foram as fotografias nas paredes. Retratos em preto e branco de uma beleza sutil e profunda. Crianças brincando em favelas, idosos narrando histórias em praças públicas, mulheres trabalhando em feiras livres. Cada imagem capturava não apenas um momento, mas uma alma inteira. Era talentosa, não era? Maria se virou, sobressaltada. Carlos estava na porta, tendo voltado para buscar alguns documentos que havia esquecido. Ela era incrível, Maria sussurrou, ainda absorvendo a magnitude do trabalho à sua volta. Estas fotos, elas contam histórias inteiras. Carlos entrou no ateliê, algo que claramente não fazia há muito tempo. Ela sempre dizia que uma boa fotografia deveria fazer o observador sentir algo. Não apenas ver, mas sentir. Você sente falta dela? Todos os dias, ele admitiu, tocando suavemente uma câmera Leica Vintage. Ela morreu quando eu tinha 16 anos. Câncer. Maria sentiu seu coração se apertar. E seu pai? Morreu 2 anos depois. Acidente de carro. Carlos se virou para ela, os olhos carregados de uma dor antiga. Depois disso, foi só eu e Helena. E quando ela... Ele não terminou a frase, mas não precisava. Carlos, Maria disse suavemente, você já pensou em continuar o trabalho dela, as fotos sociais? Não tenho talento para isso. Talento pode ser desenvolvido, mas sensibilidade, paixão por capturar a essência humana. Isso ou você tem ou não tem. Carlos a observou com uma intensidade nova. Você acha que eu tenho? Vi como você olhava para as famílias ontem no evento. Você se importa genuinamente. Essa é a parte mais difícil. Passaram a próxima hora examinando o equipamento. Maria explicou técnicas básicas e Carlos demonstrou uma sede de conhecimento que a surpreendeu. Suas mãos, tão acostumadas a folhear contratos e apertar outras mãos em reuniões, seguravam as câmeras com uma reverência quase espiritual. Você poderia me ensinar? Ele perguntou subitamente. Ensinar? Fotografia, técnica, composição, tudo. Maria sentiu algo flutuar em seu peito. Você tem certeza? É um compromisso longo. Tenho tempo, ele disse, e pela primeira vez parecia estar falando sobre algo além dos próximos 12 meses do contrato. Nos dias seguintes, estabeleceram uma nova rotina. Todas as manhãs, antes de Carlos ir para o escritório, passavam 1 hora no ateliê. Maria ensinava sobre luz, enquadramento, momento decisivo. Carlos absorvia cada informação como uma esponja, fazendo perguntas inteligentes e demonstrando um olhar natural que a impressionava. Você tem o dom, ela disse uma manhã, examinando as primeiras fotos que ele havia tirado no jardim. Veja esta aqui, do João podando as rosas. Você capturou não apenas a ação, mas a dedicação dele. O carinho com que trata cada planta. Carlos sorriu. Estava sorrindo mais ultimamente, Maria notou. Tive uma boa professora. E eu tenho um bom aluno. Seus olhos se encontraram, e por um momento, a eletricidade que havia entre eles desde o primeiro encontro se intensificou. Carlos se inclinou ligeiramente em sua direção, e Maria sentiu o coração acelerar. O momento foi interrompido pelo toque do telefone. Fernanda com notícias sobre outro evento. Um jantar beneficente no próximo sábado, Carlos explicou após desligar. Para o Hospital das Clínicas, será mais formal que o último. Posso perguntar uma coisa?
Maria disse, aproveitando que ele ainda estava relaxado. Por que escolheu especificamente a mim? Fernanda disse que foi sua ideia buscar alguém de fora de São Paulo. Carlos hesitou, e Maria viu a luta interna acontecendo em seus olhos. Porque quando vi sua foto, algo em você me lembrou dela, ele disse finalmente. De Helena? De minha mãe. Havia uma inocência genuína, uma pureza que as mulheres daqui perderam ou nunca tiveram. Maria não soube se ficava lisonjeada ou ofendida. Você me vê como inocente? Não inocente. Autêntica. Carlos se aproximou novamente. Em um mundo cheio de pessoas usando máscaras, você é real. Desta vez, quando se inclinaram um para o outro, não houve interrupções. O beijo foi suave, hesitante no início, depois mais intenso. Maria sentiu como se estivesse sendo derrubada por uma onda, carregada para um território desconhecido e assustadoramente maravilhoso. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isso não deveria ter acontecido, Carlos murmurou, mas suas mãos ainda estavam no rosto dela. Mas aconteceu, Maria sussurrou de volta. Maria, eu sei, ela o interrompeu. Sei que é complicado. Sei sobre Helena, sobre seus medos. Mas fingir que não há nada entre nós está se tornando impossível. Carlos se afastou passando as mãos pelos cabelos em um gesto que ela estava aprendendo a reconhecer como sinal de estresse. Preciso ir, ele disse. As reuniões... Carlos... Ele parou na porta do ateliê sem se virar. O que aconteceu agora não foi parte de nenhum contrato. Ele permaneceu imóvel por um longo momento antes de descer as escadas, deixando Maria sozinha com o eco de um beijo que havia mudado tudo entre eles. Naquela tarde, enquanto organizava as câmeras, Maria refletiu sobre a complexidade da situação em que se encontrava. Havia aceitado um casamento de conveniência para salvar Dona Rosa, mas estava se descobrindo genuinamente atraída por um homem que lutava contra seus próprios sentimentos com a determinação de quem já havia perdido demais. O telefone tocou. Era o hospital. Senhorita, desculpe, senhora Silva, corrigiu-se a enfermeira. Sua avó está pedindo para vê-la. A recuperação está indo muito bem, e o médico disse que ela poderá receber visitas amanhã. Maria sorriu, o primeiro sorriso genuíno do dia. Finalmente poderia ver Dona Rosa, contar sobre sua nova vida e talvez pedir conselhos sobre o que estava sentindo por Carlos. Porque, contrato ou não, estava se apaixonando pelo homem que havia se casado para salvar a única família que conhecia. E isso definitivamente não estava em nenhum dos papéis que havia assinado. O Hospital Sírio-Libanês impressionou Maria com sua modernidade e eficiência. Enquanto caminhava pelos corredores brilhantes em direção ao quarto de Dona Rosa, sentia uma mistura de alívio e ansiedade. Como explicaria sua nova realidade para a mulher que a conhecia melhor que ninguém? Minha menina, Dona Rosa exclamou quando Maria entrou no quarto. Apesar de estar ligada a monitores e soros, seus olhos brilhavam com a vivacidade de sempre. Vovó! Maria se emocionou correndo para abraçá-la cuidadosamente. Como está se sentindo? Como nova. Este médico, Dr. Martinez, é um anjo. Disse que meu coração ficará forte como o de uma jovem. Dona Rosa segurou as mãos de Maria, examinando-a atentamente. Mas me conte sobre você. Fernanda me explicou sobre o casamento, mas quero ouvir de você. Maria hesitou. Como explicar que havia se casado com um estranho por dinheiro, mas estava começando a sentir algo real por ele? É complicado, vovó. O amor sempre é, minha filha. Não é amor, Maria disse rapidamente. Depois corou ao perceber como soou defensiva. Dona Rosa sorriu sabiamente. Claro que não. Sente aí e me conta sobre esse homem que definitivamente não te fez se apaixonar. Nas 2 horas seguintes, Maria encontrou-se contando tudo. O contrato, a mansão, a descoberta do ateliê, as aulas de fotografia e, finalmente, o beijo daquela manhã. E ele disse que não deveria ter acontecido? Dona Rosa perguntou. Disse, ele ainda ama a primeira esposa, vovó, Helena. Ela morreu há 8 anos, mas para ele pode ter sido ontem. Dona Rosa ficou pensativa. Sabe, querida, às vezes as pessoas se prendem tanto ao passado que esquecem de viver o presente. Mas como competir com uma memória perfeita?
Não compete. Você oferece algo diferente, algo novo. Dona Rosa apertou sua mão. Ele está te ensinando a ser fotógrafa? Na verdade, eu que estou ensinando ele. Dona Rosa sorriu. Ainda melhor. Homens gostam de se sentir úteis, mas adoram aprender com mulheres inteligentes. Quando Maria voltou para casa no final da tarde, encontrou Carlos no jardim, fotografando as rosas com uma das câmeras do ateliê. Ele estava tão concentrado que não a ouviu chegar. Como estão ficando? Ela perguntou, aproximando-se. Carlos sobressaltou-se, quase derrubando a câmera. Maria, não ouvi você chegar. Desculpe, não queria te assustar. Eles ficaram parados, um de frente para o outro, a memória do beijo matinal pairando entre eles como uma presença tangível. Como está sua avó? Carlos perguntou, quebrando o silêncio. Bem, muito bem. Ela queria agradecer pessoalmente pelo que você fez. Não é necessário. Para ela é. Maria se aproximou, observando as fotos na câmera digital. Estas ficaram lindas. Você está aprendendo rápido. Tenho uma boa professora. Ele repetiu as palavras da manhã, mas agora havia uma tensão diferente entre eles. Carlos, sobre hoje cedo... Maria, não. Precisamos conversar sobre isso. Não há nada para conversar. Carlos guardou a câmera com movimentos bruscos. Foi um erro, um momento de fraqueza. Fraqueza? Maria sentiu raiva borbulhando no peito. É assim que você vê? É o que foi. Mentira. Ela se plantou na frente dele, forçando-o a olhá-la. Você sentiu a mesma coisa que eu. Pare de fingir que não sentiu. Carlos a encarou e, por um momento, a máscara escorregou novamente. E se senti? E daí? Isso não muda nada. Muda tudo. Não. A voz dele ecoou pelo jardim. Não muda nada, Maria. Temos um contrato, um acordo. E quando ele terminar, você voltará para a sua vida e eu voltarei para a minha. E se eu não quiser voltar? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carlos a olhou como se ela tivesse dito algo em língua estrangeira. Você não sabe o que está dizendo. Sei sim. Sei exatamente o que estou dizendo. Carlos passou por ela em direção à casa. Jantar será servido em 1 hora, disse por cima do ombro, voltando à formalidade como se fosse uma armadura. O jantar foi uma tortura silenciosa. Eles se sentaram nas extremidades da mesa de mogno, a distância física ecoando o abismo emocional que Carlos havia criado entre eles. Maria brincava com a comida, sem apetite, enquanto Carlos fingia estar absorto em seu tablet, respondendo e-mails. O evento de sábado, ele disse finalmente sem levantar os olhos. Fernanda virá amanhã com mais opções de vestidos. Entendi. É importante. Muitas pessoas influentes estarão presentes. Sei fingir ser sua esposa feliz, Carlos. Já provei isso. Ele finalmente a olhou e ela viu algo se contrair em seus olhos. Maria. Não. Ela se levantou. Você deixou claro sua posição. Sou uma funcionária bem paga. Uma atriz contratada. Mensagem recebida. Subiu para o quarto sem olhar para trás, mas ouviu a cadeira de Carlos se movendo e passos se aproximando da escada. Maria, espera. Ela parou no meio dos degraus, sem se virar. Não é isso, ele disse, a voz baixa. Você não é uma funcionária. Então o que sou? Silêncio. Boa noite, Carlos. Em seu quarto, Maria se jogou na cama, frustrada e confusa. Do lado de fora, ouvia Carlos andando pelo corredor, parando em frente à sua porta várias vezes, mas nunca batendo. Finalmente ouviu música. O piano lá de baixo, tocando a mesma melodia melancólica que Helena havia composto. Maria fechou os olhos, deixando a música lavar sobre ela como uma onda de tristeza. Era assim que seria? Carlos, sempre correndo de volta para as memórias de Helena, sempre que algo real ameaçasse florescer entre eles? Seu telefone tocou. Mensagem de Dona Rosa. Lembre-se, querida, às vezes, as melhores coisas da vida vêm embrulhadas nos pacotes mais complicados. Não desista fácil. Maria sorriu através das lágrimas. Mesmo de uma cama de hospital, Dona Rosa conseguia lê-la como um livro aberto. Não desistiria fácil. Não de Carlos, não do que estava florescendo entre eles, mesmo que ele estivesse lutando contra isso com toda a força.
Afinal, alguns contratos valem mais que o papel em que foram escritos. O evento beneficente no Copacabana Palace havia transformado o salão em um mar de elegância e poder. As luzes douradas refletiam nos cristais dos lustres, criando um ambiente de fairy tale urbano, onde os mais influentes de São Paulo se misturavam em nome da caridade. Maria se observou no espelho do lavabo, ajustando o vestido preto de ombros à mostra que Fernanda havia escolhido. 3 dias haviam se passado desde a discussão no jardim, e ela e Carlos haviam voltado à cordialidade fria dos primeiros dias de casamento. Sorrisos educados durante as refeições, conversas sobre o tempo, nenhuma menção às aulas de fotografia que haviam parado abruptamente. "Está linda", Carlos disse quando ela saiu do lavabo. Ele estava impecável em smoking, mas seus olhos evitavam os dela. "Obrigada", ela respondeu com a mesma formalidade. No carro, o silêncio foi quebrado apenas pelas instruções que Carlos dava sobre os convidados importantes que estariam presentes. "O prefeito estará lá com a esposa, Dr. Roberto Mendes, do conselho do hospital, e provavelmente alguns jornalistas da sociedade." "Entendo." "Maria." "Sim." Carlos hesitou como se fosse dizer algo importante, mas mudou de ideia. "Nada." "Chegamos." O salão estava repleto quando entraram. Carlos colocou a mão nas costas de Maria, um gesto automático que enviou ondas de calor pelo corpo dela, apesar de sua determinação de manter distância emocional. "Carlos, que bom vê-lo!" uma voz feminina chamou. Uma mulher loira e elegante se aproximou, beijando Carlos nos 2 lados do rosto com familiaridade íntima. "E esta deve ser a famosa esposa. Sou Patrícia Vasconcelos, velha amiga da família." "Maria Silva", ela se apresentou apertando a mão estendida. Patrícia e Helena eram melhores amigas, Carlos explicou, e Maria sentiu o estômago se contrair. "Ah, sim, Helena falava tanto de você, Carlos." Patrícia sorriu nostalgicamente. Ela ficaria tão feliz em vê-lo recomeçando a vida. O desconforto era palpável. Carlos tensionou visivelmente, e Maria sentiu uma pontada de algo perigosamente próximo aos ciúmes. "Se me dão licença", ela disse educadamente, "vou ao bar buscar uma bebida." Afastou-se antes que Carlos pudesse protestar, precisando de ar e espaço para processar a mistura de emoções que a conversa havia despertado. No bar pediu um vinho branco e observou o salão. Casais dançavam, grupos conversavam animadamente sobre negócios e viagens internacionais. Era um mundo completamente diferente de Ouro Preto, sofisticado e cosmopolita, mas de alguma forma sentia-se vazio. Primeira vez em um evento assim, Maria se virou e viu um homem atraente por volta dos 40, sorrindo para ela. "Marcelo Santana", ele se apresentou, diretor da Fundação Arte e Vida. "Maria Silva", ela respondeu aceitando a mão estendida. "Silva, você é a esposa de Carlos Silva?" "Sou." "Que sorte a dele." Marcelo sorriu charmosamente. "Você é fotógrafa, não é?" "Ouvi falar no evento do Capão Redondo." Maria ficou surpresa. Não sabia que havia virado notícia. "Em certos círculos, sim. Tenho alguns amigos jornalistas que ficaram intrigados com a nova esposa do herdeiro Silva." Marcelo se inclinou ligeiramente. "Gostaria de dançar?" Maria olhou para a pista de dança. Depois procurou Carlos com os olhos. Ele ainda estava conversando com Patrícia, completamente absorto nas memórias que ela estava compartilhando. "Por que não?" ela disse, aceitando a mão de Marcelo. Na pista de dança, Marcelo era um parceiro habilidoso, conduzindo-a com confiança e conversando sobre arte e fotografia de forma inteligente e envolvente. "Você tem formação formal em fotografia?" ele perguntou, girando-a suavemente. "Não, aprendi sozinha. É mais uma paixão que uma profissão. As melhores artes nascem da paixão." Marcelo sorriu. "Nossa fundação está sempre procurando talentos novos para exposições. Talvez devêssemos conversar sobre uma colaboração." Maria sentiu uma pontada de empolgação. "Sério?" "Muito sério. Aqui está meu cartão." Foi então que sentiu uma presença familiar atrás dela. Carlos apareceu ao lado de Marcelo, o sorriso educado não escondendo completamente a tensão em seus olhos. "Marcelo", ele cumprimentou friamente, "posso roubar minha esposa de volta?"
Marcelo sorriu, mas havia uma competitividade masculina sutil no ar. Claro, claro. Apenas conhecendo melhor a talentosa senhora Silva. Carlos tomou Maria nos braços, antes que ela pudesse protestar. Sua pegada era mais firme que a de Marcelo, mais possessiva. Se divertindo? Ele perguntou, a voz controlada, mas os olhos dizendo outra coisa. Muito, Maria respondeu, decidindo provocá-lo um pouco. Marcelo é muito interessante. E ele ofereceu uma possível exposição para meu trabalho. Que trabalho? A pergunta saiu mais áspera do que Carlos pretendia, e Maria arqueou uma sobrancelha. Minhas fotografias. Você se lembra as que tenho tirado ultimamente? Carlos a puxou ligeiramente mais perto, e Maria sentiu o perfume dele. Madeira e algo masculino e único que a fazia querer se inclinar mais. Maria, precisamos conversar. Agora? Agora! Ele a conduziu para fora do salão através das portas francesas que levavam ao terraço com vista para a praia de Copacabana. A brisa do mar era refrescante depois do calor do salão. O que foi aquilo? Carlos perguntou assim que estavam sozinhos. O que foi o quê? Dançar com Marcelo, aceitar ofertas profissionais dele. Maria o encarou, incrédula. Você está brincando comigo? Não estou brincando. Carlos, você passou a semana inteira me tratando como se eu fosse contagiosa, me ignorando completamente e agora está chateado porque conversei com outro homem? Eu não te ignorei. Não? Então como chama o que fez? Porque daqui parecia muito com ignorar. Carlos passou a mão pelos cabelos, o gesto frustrado que ela reconhecia. É complicado. Tudo é complicado para você, Maria explodiu. Seus sentimentos são complicados. Nossa situação é complicada. Admitir que há algo entre nós é complicado. Há algo entre nós, ele disse subitamente, pegando-a de surpresa. O quê? Você quer que eu admita? Está bem. Há algo entre nós, Maria. Algo que não deveria existir, que não planejei, que não quero, mas que não consigo ignorar. Maria sentiu o coração acelerar. Carlos. Mas isso não muda nada. Ele continuou, voz baixa e intensa. Ainda temos um contrato. Ainda há um prazo. E quando tudo acabar, você ainda vai embora. E se eu não quiser ir embora? Vai querer, Carlos disse com uma certeza que soou como desespero. Quando conhecer o verdadeiro Carlos Silva, quando ver como sou danificado, como carrego cicatrizes que nunca vão sarar, vai querer voltar para sua vida simples em Minas Gerais. Maria se aproximou dele, colocando as mãos em seu peito. E se você estiver errado? Carlos olhou para as mãos dela, depois para seus olhos. Não posso me dar ao luxo de estar errado outra vez. Carlos Silva, a voz de Patrícia os interrompeu. Ela havia aparecido no terraço, sorrindo para eles. Desculpem a intromissão, mas o prefeito quer cumprimentar vocês dois. Carlos se afastou de Maria, recompondo a máscara pública. Claro. Já vamos. Enquanto voltavam para o salão, Maria sentiu como se estivesse flutuando entre dois mundos. O público, onde ela e Carlos representavam um casal perfeito, e o privado, onde lutavam contra sentimentos que ameaçavam destruir todas as paredes cuidadosamente construídas que ele havia erguido ao redor de seu coração. Mas uma coisa havia mudado naquela noite. Carlos finalmente havia admitido que sentia algo por ela. E mesmo que ele lutasse contra isso, mesmo que fosse complicado e assustador, era um começo. Quando o evento terminou e voltaram para casa em silêncio, Maria guardou o cartão de Marcelo Santana na bolsa, decidindo que, independentemente do que acontecesse com Carlos, era hora de começar a construir uma vida própria em São Paulo. Afinal, contratos não duram para sempre, mas sonhos e ambições pessoais, esses poderiam durar uma vida inteira. Na manhã seguinte ao evento, Maria acordou com o som de vozes alteradas vindas do andar de baixo. Vestiu um hobby e desceu silenciosamente, reconhecendo a voz tensa de Carlos, conversando com alguém ao telefone na biblioteca. Não me importa o que o jornal quer publicar, Fernanda, ele estava dizendo. Minha vida privada não é assunto público. Maria hesitou na porta, não querendo interromper, mas curiosa sobre o que havia acontecido. Como assim fotografias? Que fotografias? O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Carlos passou a mão pelos cabelos.
o gesto revelador de estresse que ela conhecia bem. Entendo. Sim, faça o possível para minimizar o impacto. E Fernanda, descubra quem vendeu as fotos. Quando ele desligou, Maria bateu levemente na porta. Posso entrar? Carlos se virou, parecendo exausto apesar da hora matinal. Claro. Problemas? Ele hesitou, então suspirou. Um blog de fofocas conseguiu algumas fotos do evento ontem. Eles estão especulando sobre nossa relação tensa, baseado em linguagem corporal. Que tipo de especulação? O tipo que sugere que nosso casamento pode não ser o que parece. Carlos se sentou pesadamente na poltrona de couro. Aparentemente, alguns fotógrafos notaram a distância entre nós ontem à noite. Maria sentiu um nó no estômago. Isso é problemático? Pode ser. Se começarem a investigar mais profundamente, descobrirão sobre o contrato. Sim. Eles ficaram em silêncio por um momento, absorvendo as implicações. Maria se sentou na poltrona em frente à dele. O que fazemos agora? Carlos a olhou, e ela viu algo diferente em seus olhos. Vulnerabilidade, talvez. Não sei. Esta é uma situação que não previ. Bem, Maria disse, tentando aliviar a tensão. Talvez seja a hora de começarmos a agir como um casal real. Maria... Não estou falando de sentimentos, Carlos. Estou falando de estratégia. Ela se inclinou para a frente. Se queremos manter as aparências, precisamos ser mais convincentes, menos formais entre nós. Carlos a observou atentamente. Você está sugerindo que paremos de agir como estranhos educados e comecemos a agir como pessoas que se conhecem há tempo suficiente para se casarem. Lentamente, Carlos assentiu. Isso faz sentido. Ótimo. Então, para começar, que tal voltarmos com as aulas de fotografia? Um hobby compartilhado pareceria natural. Por um momento, Carlos hesitou. As aulas haviam parado depois do beijo, depois da conversa tensa no jardim. Retomá-las significaria passar tempo juntos novamente. Quebrar as barreiras que ele havia cuidadosamente reconstruído. Tudo bem, ele disse finalmente. Mas apenas por questões de imagem pública. Maria sorriu, sabendo que havia mais por trás daquela decisão do que ele estava admitindo. Claro, apenas por questões de imagem. Naquela tarde subiram juntos ao ateliê. A atmosfera estava diferente. Ainda havia tensão, mas também uma familiaridade crescente que nenhum dos dois podia negar. Vamos trabalhar com luz natural hoje, Maria disse, organizando as câmeras. A luz da tarde é perfeita para retratos. Retratos de quem? Um do outro. Carlos parou no meio do movimento. Maria... É prático, Carlos. Precisamos de fotos convincentes para o caso de mais jornalistas começarem a fazer perguntas. Fotos íntimas, naturais. Ela estava certa, e ele sabia disso. Relutantemente pegou uma das câmeras. Você primeiro, ele disse. Maria se posicionou próxima à janela, onde a luz dourada da tarde criava um halo suave ao redor de seu rosto. Carlos a observou através da lente e algo em sua expressão mudou. Vire ligeiramente para a esquerda, ele murmurou. Agora olhe para mim. Quando os olhos de Maria encontraram os dele através da câmera, o tempo pareceu parar. Carlos baixou o equipamento lentamente, seu olhar fixo no rosto dela. O que foi? Maria perguntou, a voz ligeiramente rouca. Você é muito fotogênica. Era uma observação simples, técnica, mas a maneira como ele disse soou íntima, pessoal. Minha vez, ela disse, estendendo a mão para a câmera. Carlos se posicionou na mesma área, mas parecia desconfortável, tenso. Relaxe, Maria disse suavemente. Pense em algo que te faz feliz. Não consigo pensar em nada. A tristeza na voz dele fez o coração de Maria se apertar. Não há nada que te traz alegria? Carlos a olhou por um longo momento. Ultimamente... O quê? Estas tardes. Aqui no ateliê, contigo. O comentário escapou antes que ele pudesse se censurar, e ambos ficaram surpresos com a honestidade crua das palavras. Maria sentiu o peito se apertar. Lentamente, baixou a câmera. Carlos, não. Ele disse, se afastando da janela. Não deveria ter dito isso. Por que não? Porque complica tudo. Porque faz tudo mais difícil.
Ou talvez torne tudo mais simples. Carlos a encarou, confusão e desejo lutando em seus olhos. Como pode ser simples? Há um contrato entre nós, Maria. Um prazo, expectativas. E se mudássemos os termos? O que você quer dizer? Maria respirou fundo, reunindo coragem. E se parássemos de fingir que isso é apenas um acordo comercial? E se admitíssemos que se tornou algo mais? Maria, você não entende que... Entendo sim, ela interrompeu, aproximando-se dele. Entendo que você está apavorado. Entendo que perdeu pessoas demais e que tem medo de se abrir novamente. Mas também entendo que há algo real entre nós, algo que vale a pena explorar. Carlos fechou os olhos como se estivesse lutando uma batalha interna. E se eu te machucar? E se você não machucar? E se eu não for capaz de te amar como você merece? E se você for? Quando Carlos abriu os olhos, havia lágrimas não derramadas neles. Não sei como fazer isso, Maria. Não sei como recomeçar. Ninguém sabe, ela disse suavemente, tocando seu rosto. Mas aprendemos juntos. Por um momento, pareceu que ele se renderia, que finalmente baixaria a guarda completamente. Mas então, o telefone tocou lá embaixo, quebrando o momento. Carlos se afastou, recompondo-se. Devo atender. Provavelmente é Fernanda com mais notícias sobre a situação da imprensa. Ele saiu do ateliê apressadamente, deixando Maria sozinha com o eco de uma conversa que havia chegado perigosamente perto de mudar tudo entre eles. Enquanto guardava as câmeras, Maria refletiu sobre os progressos daquele dia. Carlos havia admitido que encontrava alegria em sua companhia. Era um pequeno passo, mas significativo. Talvez com paciência e cuidado, ela conseguisse ajudá-lo a se curar das feridas do passado e descobrir que o coração tem capacidade infinita para o amor, mesmo quando acreditamos que está quebrado além do conserto. Afinal, alguns contratos são feitos para serem reescritos, e alguns corações para serem reconstruídos. 2 semanas se passaram desde a conversa no ateliê e uma nova rotina havia se estabelecido entre Maria e Carlos. As aulas de fotografia continuaram, mas agora havia uma tensão subjacente, uma consciência mútua de sentimentos não ditos que pairava entre eles como eletricidade no ar. Maria estava na cozinha preparando o café da manhã quando ouviu passos apressados descendo as escadas. Carlos apareceu, já vestido para o trabalho, mas com uma expressão preocupada. "Bom dia", ela disse, oferecendo uma xícara de café. "Obrigado", ele aceitou, mas Maria notou que suas mãos tremiam ligeiramente. "Tudo bem?" Carlos hesitou, então puxou uma cadeira para se sentar. "Recebi uma ligação ontem à noite, depois que você foi dormir, do escritório. Problemas? Há uma investigação. Irregularidades em alguns de nossos projetos habitacionais no interior. Superfaturamento, materiais inadequados." Ele passou a mão pelos cabelos. "Não fui eu, Maria. Jamais faria algo assim." A sinceridade em sua voz era absoluta, e Maria sentiu seu coração se apertar ao ver a angústia nos olhos dele. "Eu sei", ela disse sem hesitação. Carlos a olhou surpreso. "Sabe, conheço você, Carlos. Vi como você se importa genuinamente com esses projetos. Jamais permitiria que algo prejudicasse as famílias que dependem deles." A confiança absoluta na voz de Maria pareceu afetar Carlos profundamente. Ele a olhou por um longo momento, como se estivesse vendo algo novo nela. "A imprensa vai ter um dia de campo com isso", ele disse finalmente. "E então lutamos contra isso." "Lutamos?" Maria se sentou ao lado dele. "Você não está sozinho nisso, Carlos. Somos uma equipe, lembra? Pelo menos em público." Carlos sorriu pela primeira vez naquela manhã, um sorriso pequeno, mas genuíno. "Obrigado." O telefone tocou antes que Maria pudesse responder. Era Fernanda com notícias que confirmariam os piores temores de Carlos. "O Estadão vai publicar uma matéria amanhã", Carlos disse após desligar. "Fontes anônimas alegando corrupção sistemática na Silva em Associados." "E você está implicado diretamente?" "Como CEO, sou responsável por tudo o que acontece na empresa, mesmo que não soubesse dos esquemas, se é que eles realmente existem." Maria viu o peso da responsabilidade esmagando os ombros de Carlos. Impulsivamente, ela se levantou e pegou uma das câmeras do ateliê. "O que está fazendo?" ele perguntou.
Documentando, ela disse, começando a fotografá-lo. Este momento. Sua integridade. Sua preocupação genuína. Maria, pare. Não. Um dia, quando tudo isso passar, quero que você se lembre de como enfrentou esta crise. Com dignidade. Com honestidade. Carlos se levantou, afastando-se da câmera. E se não passar? E se for o fim de tudo que construí? Então construímos outra coisa, juntos. A palavra juntos pairou no ar entre eles, carregada de promessas não ditas. Maria, você não entende. Se isso explodir, se a empresa afundar, não poderei honrar os termos do nosso contrato. O dinheiro? Você acha que estou aqui pelo dinheiro? Carlos piscou, confuso. Não está? Maria baixou a câmera, olhando-o nos olhos. Talvez tenha começado assim. Mas não é mais sobre o dinheiro, Carlos. Há muito tempo não é. Antes que ele pudesse responder, a campainha tocou. João foi atender e voltou com Marcelo Santana, o diretor da fundação que havia conhecido no evento beneficente. Espero que não se importem com a visita inesperada, Marcelo disse, cumprimentando Carlos com uma cordialidade que não conseguia esconder completamente a satisfação em seus olhos. Vim falar com Maria sobre aquele projeto que mencionei. Que projeto? Carlos perguntou, olhando entre Maria e Marcelo. Uma exposição fotográfica, Maria explicou. Marcelo ofereceu espaço em sua galeria para meu trabalho. Trabalho que, coincidentemente, ficou ainda mais interessante depois dos últimos desenvolvimentos. Marcelo acrescentou com um sorriso que Maria não gostou. Como assim? Carlos perguntou, a voz perigosamente baixa. Bem, a perspectiva de uma artista documentando a queda de um império empresarial é bastante contemporâneo, não acha? O silêncio que se seguiu foi glacial. Maria viu Carlos se transformar diante de seus olhos, a máscara empresarial voltando ao lugar, mas desta vez com uma frieza que ela nunca havia visto. Senhor Santana, Carlos disse, a voz controlada mais ameaçadora, sugiro que reconsidere sua proposta. Minha esposa não está interessada em se tornar parte de seu circo midiático. Talvez devêssemos deixar que ela decida por si mesma, Marcelo replicou, sorrindo para Maria. Afinal, ela é uma mulher adulta e independente. Você tem razão, Maria disse, surpreendendo ambos os homens. Sou uma mulher adulta e independente, e como tal posso dizer que não tenho interesse em trabalhar com alguém que vê tragédia como oportunidade de marketing. O sorriso de Marcelo falhou. Maria, você está perdendo uma grande oportunidade. Estou perdendo a chance de explorar a dor de outra pessoa para meu benefício, ela corrigiu. E estou perfeitamente em paz com essa perda. Marcelo olhou entre ela e Carlos claramente frustrado. Muito bem, mas quando as coisas ficarem difíceis, quando perceberem que estão em lados opostos nesta batalha, lembrem-se de que ofereci uma saída. Após sua saída, Carlos e Maria ficaram sozinhos na sala, o peso das palavras de Marcelo pairando entre eles. Por que fez isso? Carlos perguntou. Fiz o quê? Recusou a oferta dele. Era exatamente o tipo de oportunidade que você estava procurando. Maria se aproximou dele, colocando as mãos em seu peito. Porque você importa mais que qualquer oportunidade de carreira. Carlos a olhou com uma intensidade que a fez segurar a respiração. Maria, eu sei que você está assustado. Sei que tem medo de confiar em alguém novamente. Mas estou aqui, Carlos. E não vou embora só porque as coisas ficaram difíceis. Por um momento, pareceu que ele finalmente se renderia, finalmente admitiria o que ambos sentiam. Mas então, como sempre, as defesas voltaram ao lugar. Você deveria, ele disse afastando-se. Deveria ir embora antes que seja tarde demais. Tarde demais para quê? Para você perceber que não posso te dar o que precisa. Que sou um homem quebrado, tentando fingir que está inteiro. Maria sentiu lágrimas picando os olhos. E se eu não me importar com suas rachaduras? E se elas forem exatamente o que me faz te amar ainda mais? A palavra amar caiu entre eles como uma bomba. Carlos a encarou, chocado. Maria. Sim, Carlos, eu te amo. Amo sua integridade e sua paixão escondida, sua forma de cuidar das pessoas, mesmo fingindo que não se importa. Amo como você luta contra seus sentimentos e como, mesmo assim, não consegue escondê-los completamente. Carlos ficou imóvel, como se as palavras dela tivessem o poder de transformá-lo em pedra.
E eu amo como você está apavorado agora mesmo, ela continuou, porque significa que isso importa para você também. Maria, pare. Não. Alguém precisa dizer a verdade aqui. Alguém precisa ter coragem de admitir que este contrato se tornou algo completamente diferente. Carlos a olhou nos olhos e, por um momento, Maria viu todas as suas defesas desmoronando. Viu o homem por trás da armadura, vulnerável e desesperadamente necessitado de amor. Mas então ele se virou e caminhou em direção à porta. Preciso ir ao escritório, ele disse. Lidar com essa crise. Carlos, conversaremos quando eu voltar. Mas enquanto o observava sair, Maria se perguntou se ele realmente voltaria, ou se usaria a crise dos negócios como desculpa para construir muros ainda mais altos ao redor de seu coração. Sozinha na sala, ela se sentou no piano e tocou hesitantemente a melodia que Helena havia composto. A música ecoou pela casa vazia, uma trilha sonora melancólica para um amor que lutava desesperadamente para nascer, apesar de todos os obstáculos que se erguiam em seu caminho. Os 3 dias seguintes foram um turbilhão de advogados, jornalistas e reuniões de emergência. Carlos saía de casa antes de Maria acordar e voltava depois dela dormir, evitando qualquer conversa sobre a declaração de amor que ela havia feito. Na manhã de quinta-feira, Maria acordou com o som da televisão no andar de baixo. Desceu e encontrou Carlos na sala, ainda vestindo o terno amarrotado do dia anterior, assistindo ao noticiário matinal. As acusações contra a Silva em Associados incluem superfaturamento em mais de 20 projetos habitacionais, uso de materiais inadequados e possível envolvimento de funcionários públicos no esquema. A apresentadora estava dizendo: "Você dormiu aqui?" Maria perguntou, notando as olheiras profundas sob os olhos dele. "Não consegui subir", ele admitiu, sem tirar os olhos da TV. Toda vez que fechava os olhos, via as famílias que podem ser prejudicadas por isso. Maria se sentou ao lado dele no sofá, mantendo uma distância respeitosa. O que os advogados disseram? Que pode levar meses para limpar meu nome, mesmo que eu seja inocentado. E a empresa... Ele suspirou profundamente. Pode não sobreviver ao escândalo. Sinto muito. Carlos finalmente a olhou. Por quê? Você não tem nada a ver com isso. Tenho sim. Você importa para mim, então seus problemas me importam também. Maria, sobre o que você disse antes... Não precisa responder agora, ela o interrompeu suavemente. Sei que está lidando com muita coisa. Não é isso. Carlos se virou para encará-la completamente. É que... Não sei como corresponder ao que você está oferecendo. Não estou oferecendo nada além de mim mesma. É mais do que eu mereço. Maria sentiu frustração borbulhando em seu peito. Quem decide o que você merece ou não? Você? Baseado em quê? Baseado no fato de que tudo que toco acaba se destruindo. Carlos, é verdade. Ele se levantou, começando a andar pela sala. Meus pais morreram porque eu os convenci a vir me buscar na universidade naquela noite chuvosa. Helena morreu porque demorei muito para aceitar que ela precisava de um tratamento mais agressivo. E agora isso. Nada disso foi culpa sua. Não? Então por que sinto como se fosse? Maria se levantou também, posicionando-se na frente dele. Porque você assume responsabilidade por coisas que estão além do seu controle. Porque prefere se culpar a aceitar que às vezes coisas ruins simplesmente acontecem. E se acontecer com você também? A vulnerabilidade crua na voz dele fez o coração de Maria se apertar. E se não acontecer? Antes que Carlos pudesse responder, Fernanda entrou na sala, claramente agitada. Carlos, preciso falar com você, ela disse, notando Maria apenas depois. Oh, Maria. Bom dia. O que foi agora? Carlos perguntou, se preparando para mais más notícias. Na verdade, são boas notícias. Nossos investigadores encontraram evidências de que as irregularidades foram obra de Roberto Mendes, seu antigo vice-presidente. Ele estava desviando recursos e falsificando documentos usando sua assinatura digital. Maria viu o alívio inundar o rosto de Carlos. Você tem certeza? Absoluta. Roberto confessou tudo esta manhã quando foi confrontado com as evidências. Ele estava vendendo informações confidenciais para concorrentes e superfaturando projetos para embolsar a diferença.
Mas as famílias dos projetos habitacionais não foram prejudicadas. Os materiais eram adequados, os valores pagos eram justos. Roberto apenas documentava informações falsas para criar a impressão de irregularidades, possivelmente para desestabilizar você e assumir o controle da empresa. Carlos se sentou pesadamente, o peso dos últimos dias finalmente caindo sobre ele. Então acabou? A investigação oficial ainda levará algumas semanas, mas sim, basicamente acabou. Seu nome será limpo publicamente. Após Fernanda sair, Carlos e Maria ficaram sozinhos novamente. Ele estava quieto, processando a reviravolta dramática dos eventos. Como se sente? Maria perguntou. Aliviado, exausto, confuso. Confuso? Carlos a olhou. Durante os últimos dias, enquanto achava que ia perder tudo, a única coisa que realmente me importava era a possibilidade de perder você. O coração de Maria começou a bater mais rápido. Carlos, quando você disse que me amava, meu primeiro instinto foi fugir, como sempre faço. Ele se aproximou dela. Mas então, enfrentando a possibilidade de realmente perder tudo, percebi que já tinha perdido a coisa mais importante quando deixei o medo me controlar. E o que era? A chance de amar você de volta. As palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de uma intensidade que fez Maria segurar a respiração. Você me ama? Ela perguntou, mal conseguindo acreditar no que estava ouvindo. Sim, Carlos disse, a voz baixa, mas firme. Amo sua coragem, sua lealdade, sua forma de me ver como alguém melhor do que realmente sou. Amo como você entrou na minha vida como um furacão e transformou tudo, mesmo quando eu lutava contra isso. Maria sentiu lágrimas de alegria enchendo seus olhos. Carlos, mas ainda tenho medo, ele admitiu. Medo de não ser suficiente, de te decepcionar, de... Maria o silenciou, colocando os dedos nos lábios dele. Então temos medo juntos. Aprendemos juntos. Construímos algo novo juntos. E o contrato? Que contrato? Ela sorriu através das lágrimas. Carlos riu, um som que ela não ouvira há dias. Acho que podemos negociar novos termos. Que tipo de termos? Para sempre, sem cláusulas de saída. Aceito, Maria disse sem hesitação. Quando Carlos a beijou, foi diferente dos beijos anteriores. Este estava cheio de promessas, de futuros possíveis, de um amor que havia encontrado uma forma de florescer, apesar de todos os obstáculos. Mais tarde, curados nos braços um do outro no sofá, Maria pensou em como a vida podia mudar em questão de dias. Uma semana atrás, achava que estava perdendo Carlos para seus medos e seu passado. Agora, estava planejando um futuro com ele. Maria? Carlos disse, a voz sonolenta. Sim, obrigado por não desistir de mim. Obrigada por finalmente deixar que eu te amasse. Do lado de fora, o sol de São Paulo brilhava através das janelas, iluminando o início de algo completamente novo entre eles. O contrato havia se tornado irrelevante. O que importava agora eram os votos silenciosos que haviam acabado de fazer, promessas de amor, confiança e a coragem de construir um futuro juntos, não importando o que viesse pela frente. 3 semanas se passaram desde que Carlos finalmente admitiu seus sentimentos por Maria. A diferença na dinâmica entre eles era palpável. Onde antes havia tensão e formalidade, agora existia uma intimidade natural que surpreendia até mesmo eles próprios. Maria estava no ateliê organizando equipamentos quando ouviu passos familiares na escada. Carlos apareceu na porta, mas em vez de seu usual terno de trabalho, vestia jeans e uma camisa casual. Não deveria estar no escritório? Ela perguntou sorrindo. Deleguei a reunião para Fernanda, ele disse, aproximando-se. Queria passar a tarde com minha esposa. A palavra esposa agora carregava um significado completamente diferente, e Maria sentiu o familiar arrepio de felicidade. Sua esposa tem planos para esta tarde, ela disse, se inclinando para o beijo que ele oferecia. Que tipo de planos? Uma visita especial. Maria sorriu misteriosamente. Dona Rosa recebeu alta ontem. Está num hotel próximo ao hospital para acompanhamento ambulatorial. Carlos pareceu genuinamente empolgado. Podemos visitá-la? Na verdade, Maria hesitou.
Eu estava pensando se você gostaria de conhecê-la oficialmente, como seu neto postiço. A vulnerabilidade na voz de Maria tocou Carlos profundamente. Ele sabia o quanto Dona Rosa significava para ela. E ser apresentado não como parte de um contrato, mas como alguém genuinamente importante na vida de Maria, era um momento crucial. Eu adoraria, ele disse sinceramente. O hotel onde Dona Rosa estava hospedada era modesto, mas confortável. Quando bateram na porta do quarto, a voz familiar gritou: "Entra, minha filha!" Dona Rosa estava sentada numa poltrona próxima à janela, muito mais corada e animada do que quando Maria a havia visto pela última vez no hospital. Quando viu Carlos, seus olhos brilharam com curiosidade e algo que parecia a aprovação. "Então este é o famoso Carlos", ela disse, estendendo as mãos para ele. Carlos se aproximou respeitosamente, pegando as mãos dela entre as suas. "Senhora Rosa, é uma honra finalmente conhecê-la. Maria fala tanto da senhora que sinto como se já nos conhecêssemos." "Ah, que menino educado!" Dona Rosa sorriu. Depois olhou para Maria com uma expressão que dizia claramente: "Aprovo." "Sente aqui do meu lado, Carlos. Quero ouvir tudo sobre você." Nas 2 horas seguintes, Dona Rosa conduziu o que Maria secretamente reconheceu como um interrogatório disfarçado de conversa amigável. Perguntou sobre a família de Carlos, seus planos para o futuro, suas intenções com Maria, tudo com a sutileza de alguém que havia passado décadas lendo pessoas. "Vovó", Maria protestou quando Dona Rosa perguntou diretamente sobre planos de filhos. "Você está sendo invasiva." "Invasiva nada, estou sendo vó", Dona Rosa rebateu. "E Carlos não se importa, não é, meu filho?" Carlos sorriu, claramente encantado com a personalidade forte da idosa. "De forma alguma. Na verdade, é refrescante encontrar alguém tão direta." "Ótimo, porque tenho mais perguntas." Maria cobriu o rosto com as mãos, mortificada, mas Carlos riu genuinamente. Quando saíram do hotel no final da tarde, Carlos estava visivelmente emocionado. "Ela é incrível", ele disse enquanto caminhavam pelo estacionamento. "Agora entendo de onde você tirou sua força. Ela gostou de você. Como pode ter certeza? Por que ela não tentou me dar conselhos sobre escolher melhor quando você foi ao banheiro?" Carlos riu. "Que rigorosa. Proteção de vó. Mas ela realmente gostou. Vi nos olhos dela." Naquela noite jantaram no jardim da mansão, algo que haviam começado a fazer regularmente desde que assumiram seus sentimentos. As luzes suaves iluminavam as roseiras que Carlos cuidava pessoalmente, criando uma atmosfera romântica e intimista. "Carlos", Maria disse, brincando com o vinho na taça, "posso te perguntar uma coisa?" "Claro." "O que mudou? O que te fez finalmente aceitar que isto?" Ela gesticulou entre eles. "Era real?" Carlos pensou por um momento, observando as rosas que balançavam suavemente na brisa noturna. "A noite em que achei que ia perder tudo", ele disse finalmente. Quando estava sentado naquela sala de reunião, cercado de advogados falando sobre falência e escândalo, a única coisa em que conseguia pensar era em você. Em mim, em como você havia se posicionado do meu lado sem hesitação, em como acreditou na minha inocência sem questionar, em como ofereceu ficar comigo mesmo sabendo que podia perder tudo financeiramente. Maria sentiu o peito se aquecer. "E aí?" "Aí percebi que você não estava mais aqui pelo dinheiro. Talvez nunca tenha estado, não realmente. E se você podia amar alguém imperfeito como eu, talvez eu pudesse aprender a me amar também. Carlos..." "E percebi outra coisa", ele continuou, pegando a mão dela sobre a mesa. "Helena não gostaria que eu passasse o resto da vida preso ao passado. Ela era a pessoa mais generosa que conheci. Ficaria feliz em saber que encontrei amor novamente." Lágrimas de emoção rolaram pelo rosto de Maria. "Você acha?" "Tenho certeza." "Na verdade..." Carlos hesitou, depois se levantou e foi até uma das roseiras. Colheu uma rosa branca perfeita e voltou para a mesa. "Quero te mostrar uma coisa." Ele tirou um pequeno anel simples do bolso. Não era o anel de noivado caro, que fazia parte da encenação pública, mas uma aliança simples, elegante. "Este era o anel de noivado de minha mãe", ele disse, ajoelhando-se ao lado da cadeira de Maria. "Meu pai o deu para ela quando eram jovens e pobres.
Não é ostentoso, mas representa amor verdadeiro. O coração de Maria disparou. Carlos, o que você está fazendo? Estou pedindo para você se casar comigo de verdade, ele disse, os olhos brilhando. Não por contrato, não por conveniência, mas porque te amo e quero passar o resto da minha vida provando isso todos os dias. Maria olhou para o anel, depois para o homem ajoelhado diante dela e sentiu como se seu coração fosse explodir de felicidade. Sim, ela sussurrou depois mais alto. Sim, claro que sim. Quando Carlos deslizou o anel no dedo dela, se encaixou perfeitamente, como se tivesse sido feito para ela. Ele se levantou e a beijou, um beijo cheio de promessas e sonhos compartilhados. Então, Maria disse quando se separaram, acho que precisamos planejar um casamento de verdade. Na verdade, Carlos sorriu misteriosamente, já tenho algumas ideias sobre isso. Naquela noite, abraçados na cama que agora compartilhavam, Maria refletiu sobre a jornada incrível que os havia trazido até ali. O que começara como um acordo comercial desesperado havia se transformado no amor mais verdadeiro que já havia experimentado. Carlos, ela sussurrou no escuro. Acho que nunca agradeci adequadamente por você ter salvado a vida de Dona Rosa. Você não precisa agradecer. Preciso sim, porque se ela tivesse morrido, eu jamais teria conhecido você. Jamais teria descoberto que era possível amar alguém assim. Carlos a puxou mais perto, beijando seu cabelo. Então somos todos sortudos. Dona Rosa ficou bem, você encontrou amor, e eu aprendi que é possível recomeçar. Te amo, Maria murmurou, já sonolenta. Também te amo, ele respondeu, para sempre. Do lado de fora, São Paulo continuava sua vida noturna frenética, mas dentro da mansão, nos jardins, dois corações haviam encontrado finalmente o que não sabiam que estavam procurando. Um lar, um no outro. 6 meses se passaram desde o pedido de casamento no jardim, e a vida de Maria e Carlos havia encontrado um ritmo novo e harmonioso. A manhã de sábado os encontrou no ateliê, mas agora com uma diferença significativa. As paredes estavam decoradas com fotografias de Maria, retratos sensíveis da vida urbana paulistana que capturavam a essência humana na metrópole. Ainda não acredito que conseguiu a exposição no MASP, Carlos disse, observando uma de suas fotos favoritas. Uma criança sorrindo em meio às obras de arte de rua no beco do Batman. Nem eu, Maria admitiu, ajustando o enquadramento de uma nova fotografia. Mas acho que o mais importante é que finalmente encontrei minha voz artística, que é mostrar a beleza nas coisas simples, a humanidade nas grandes cidades, a esperança em meio ao caos urbano. Carlos se aproximou, envolvendo-a pelos ombros. Como você fez comigo? Como assim? Encontrou beleza em algo que eu achava que estava perdido para sempre. Maria se virou em seus braços, tocando seu rosto suavemente. Você nunca esteve perdido, Carlos. Apenas esquecido de onde estava. O momento íntimo foi interrompido pelo som da campainha. João apareceu na porta do ateliê. Senhor Carlos, chegou um visitante. Dona Rosa. Maria e Carlos se entreolharam, surpresos. Dona Rosa havia se mudado para um apartamento próximo ao hospital 2 semanas antes, mas raramente fazia visitas não planejadas. Desceram juntos e encontraram Dona Rosa na sala de estar, mas ela não estava sozinha. Um homem idoso e elegante estava sentado ao seu lado, segurando sua mão com intimidade. Vovó? Maria perguntou confusa. Minha filha? Dona Rosa se levantou radiante. Quero que conheçam alguém muito especial. Este é Antônio, meu namorado. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Maria piscou várias vezes, tentando processar a informação. Seu namorado? Ela repetiu. Sim. Nos conhecemos no hospital. Ele estava visitando a irmã. Eu estava me recuperando. E... Bem, vocês sabem como é. Antônio se levantou, estendendo a mão para Carlos. Antônio Ferreira, prazer em conhecê-los. Rosa fala tanto de vocês que sinto como se fossem minha família também. Carlos, recuperando-se do choque primeiro, apertou a mão do homem calorosamente. Carlos Silva, e esta é Maria, minha esposa. Na verdade, Dona Rosa disse, os olhos brilhando travessamente, viemos aqui com um propósito. Antônio me pediu em casamento.
Desta vez, o silêncio durou ainda mais. Maria olhou entre a avó e o homem desconhecido, uma mistura de alegria e proteção familiar lutando em seu peito. Vovó, ela disse cuidadosamente. Vocês se conhecem há quanto tempo? 4 meses. Dona Rosa respondeu alegremente. 4 meses. Maria repetiu. Eu sei que parece rápido. Antônio interveio suavemente. Mas quando você tem nossa idade, não tem tempo a perder. E posso garantir que minhas intenções são completamente honrosas. Carlos, vendo a expressão conflituosa no rosto de Maria, decidiu intervir diplomaticamente. Por que não se sentam e nos contam mais sobre como se conheceram? Ele sugeriu. Na hora seguinte, Dona Rosa e Antônio contaram sua história. Ele era viúvo há 3 anos, aposentado da área de educação, e havia se apaixonado pela energia e sabedoria de Dona Rosa durante as longas esperas no hospital. Ela me ensinou que não é tarde demais para recomeçar, Antônio disse, olhando para Dona Rosa com adoração genuína. E ele me ensinou que ainda posso surpreender a mim mesma, Dona Rosa replicou. Lentamente, as defesas de Maria começaram a se derreter. Via a felicidade genuína nos olhos da avó, uma vivacidade que não estava presente mesmo antes da doença cardíaca. Quando seria o casamento? Carlos perguntou. Bem, Dona Rosa sorriu travessamente. Esperávamos que pudéssemos fazer uma cerimônia dupla. Dupla? Maria perguntou. Você e Carlos ainda não fizeram uma cerimônia real, não é? Uma celebração de verdade com família e amigos? Maria e Carlos se entreolharam. Era verdade. Sua cerimônia civil havia sido apenas uma formalidade, testemunhada apenas por Fernanda e João. Nunca haviam tido uma celebração real de seu amor. Uma cerimônia dupla seria diferente, Maria disse lentamente. Diferente e maravilhosa, Dona Rosa exclamou. Imaginem só, 4 pessoas que encontraram o amor nas circunstâncias mais inesperadas, celebrando juntas. Carlos olhou para Maria, tentando ler sua expressão. O que você acha? Eu acho, Maria disse, um sorriso crescendo em seu rosto. Que seria perfeito. Vovó tem razão. Encontramos o amor quando menos esperávamos. Então está decidido. Antônio bateu palmas. Rosa e eu estávamos pensando em algo simples no jardim aqui da casa. O que acham? Aqui? Carlos perguntou, olhando pela janela para o jardim onde havia pedido Maria em casamento. Se vocês não se importarem, Dona Rosa disse, este lugar tem um significado especial para vocês, e agora pode ter para nós também. Maria sentiu lágrimas de emoção enchendo seus olhos. A ideia de celebrar seu amor no mesmo lugar onde tudo havia começado, cercada pelas pessoas que mais amava, era perfeita. Adoraríamos, ela disse, apertando a mão de Carlos. Então temos 1 mês para organizar tudo, Dona Rosa anunciou. Quero uma festa digna de contos de fadas. Nas semanas seguintes, a mansão se transformou em um centro de planejamento de casamento. Fernanda, que havia inicialmente ficado surpresa com os desenvolvimentos, abraçou o projeto com entusiasmo profissional. João se envolveu nos arranjos do jardim, trabalhando com jardineiros para criar um cenário perfeito. Maria passava suas manhãs no ateliê, preparando as últimas fotografias para a exposição no MASP, e suas tardes, planejando detalhes do casamento com Dona Rosa e Antônio. Sabe, Dona Rosa disse uma tarde, enquanto escolhiam flores, nunca imaginei que veria você se casar de verdade. Por que não? Você sempre foi tão independente, tão focada em cuidar de mim. Achei que esqueceria de cuidar de si mesma. Maria sorriu. Quase fiz isso. Se não fosse pelo contrato inicial. Mas o contrato foi apenas o empurrão que vocês precisavam, Dona Rosa disse sabiamente. O amor que cresceu entre vocês. Isso foi real desde o primeiro momento. Como você pode ter certeza? Porque vi como Carlos te olhava no hospital, naquele primeiro dia que o trouxe para me conhecer. O homem estava perdidamente apaixonado, só não sabia ainda. Na noite anterior ao casamento, Maria estava no ateliê organizando equipamentos quando Carlos apareceu. Nervosa? Ele perguntou, aproximando-se. Um pouco. E você? Também. Mas é um nervosismo bom, como antes de uma aventura emocionante. Carlos se sentou ao lado dela, pegando uma das câmeras antigas da mãe.
Maria, posso te contar uma coisa? Claro. Hoje cedo estava olhando algumas fotos antigas de Helena, e pela primeira vez desde que ela morreu não senti dor. Senti gratidão. Gratidão por ter tido a chance de amá-la e por ela ter me preparado para amar você. Carlos olhou nos olhos de Maria. É como se todo o amor que senti por ela não tivesse desaparecido, mas tivesse me ensinado como amar você ainda mais profundamente. Maria sentiu o coração se apertar de emoção. Carlos, quero que saiba que amanhã, quando disser sim novamente, será com o coração completamente livre. Sem sombras do passado, sem medos do futuro. Só amor. Eles se beijaram suavemente, um beijo que selou promessas ainda não ditas em voz alta. Agora vá, Maria disse, empurrando-o playfully. Não pode ver a noiva antes do casamento. Tecnicamente, já somos casados, Carlos riu. Tecnicamente, amanhã é um novo começo. A manhã do casamento amanheceu ensolarada e perfeita. O jardim da mansão havia sido transformado em um cenário de sonhos. Arcos de flores brancas e rosas, cadeiras elegantes dispostas em semicírculo e um altar improvisado sob a grande jabuticabeira que dominava o centro do espaço. Maria acordou no quarto de hóspedes. Havia insistido em dormir separada de Carlos na noite anterior para manter a tradição, com Dona Rosa já acordada e animada ao seu lado. Levanta, noiva, Dona Rosa cantarolou. O grande dia chegou. Vovó, são 6 da manhã, a cerimônia só é às 4 da tarde. Exatamente, temos muito o que fazer. As horas seguintes passaram em um turbilhão de preparativos. Cabeleireiros, maquiadores e a costureira vieram dar os últimos retoques no vestido que Maria havia escolhido. Um modelo simples, mas elegante, em seda crua, que abraçava seu corpo de forma clássica e atemporal. Está linda, minha filha, Dona Rosa disse, as lágrimas brilhando nos olhos quando Maria estava finalmente pronta. Você também está radiante, vovó. Dona Rosa usava um vestido azul marinho que realçava seus olhos e parecia 10 anos mais jovem. O amor havia feito milagres em sua aparência. Do jardim chegavam sons de música sendo testada e convidados chegando. Maria olhou pela janela e viu Carlos conversando com Antônio, ambos elegantes em ternos escuros. Mesmo de longe, podia sentir o nervosismo e empolgação dele. Está na hora, Fernanda anunciou aparecendo na porta. Os convidados estão todos acomodados. Maria respirou fundo, pegou o buquê de rosas brancas que Carlos havia pessoalmente cultivado para ela e desceu as escadas. O jardim estava transformado. Cerca de 50 pessoas, amigos de Carlos, colegas do hospital onde Dona Rosa havia se tratado, alguns fotógrafos da comunidade artística que Maria havia conhecido, estavam sentadas nas cadeiras, todos sorridentes e expectantes. A música começou. Não era a marcha nupcial tradicional, mas a melodia que Helena havia composto, tocada ao piano por um músico contratado. Carlos havia sugerido isso, explicando que queria honrar o passado enquanto celebrava o futuro. Dona Rosa e Antônio foram os primeiros a caminhar pelo corredor improvisado. Antônio parecia digno e emocionado, enquanto Dona Rosa literalmente radiava felicidade. Quando chegaram ao altar, trocaram sorrisos cúmplices antes de se posicionarem para esperar Maria e Carlos. Então foi a vez deles. Maria apareceu na entrada do jardim, e quando Carlos a viu, seu rosto se iluminou com uma expressão de pura adoração, que fez vários convidados suspirarem romanticamente. Eles caminharam juntos pelo corredor, uma decisão que haviam tomado para simbolizar que estavam entrando nesta nova fase como parceiros iguais. As mãos entrelaçadas, sorrisos nos rostos, olhares que não conseguiam se desviar um do outro. O juiz que os havia casado civilmente meses antes conduziu a cerimônia, mas desta vez havia caloreza e alegria genuína em suas palavras. Estamos aqui hoje para celebrar não um, mas 2 casamentos, ele começou. 4 pessoas que encontraram o amor nas circunstâncias mais inesperadas e que provam que o coração não conhece idade, tempo ou convenções sociais. Antônio e Dona Rosa trocaram votos primeiro. Suas palavras foram simples, mas tocantes, falando sobre segundas chances e a beleza de encontrar companheirismo na maturidade. Rosa, Antônio disse, segurando as mãos dela,
Você me ensinou que a vida pode começar novamente aos 75 anos. Prometo te amar e te apoiar pelo tempo que Deus nos conceder juntos. Antônio, Dona Rosa respondeu, a voz firme apesar das lágrimas. Você trouxe alegria de volta ao meu coração. Prometo ser sua companheira em todas as aventuras que ainda temos pela frente. Quando trocaram anéis não havia olho seco no jardim. Então chegou a vez de Maria e Carlos. Eles se posicionaram diante do juiz, mãos entrelaçadas, olhando nos olhos um do outro como se fossem as únicas pessoas no mundo. Carlos e Maria, o juiz disse, vocês já são casados legalmente, mas me disseram que gostariam de fazer novos votos. Votos que reflitam não o acordo que os trouxe juntos, mas o amor que floresceu entre vocês. Carlos foi o primeiro. Sua voz tremeu ligeiramente no início, mas ficou mais firme conforme continuava. Maria, quando você entrou na minha vida, eu era um homem perdido, preso no passado, convencido de que já havia tido minha chance de felicidade. Ele parou, respirando fundo. Você não apenas me trouxe de volta à vida, você me ensinou que o coração tem capacidade infinita para o amor, que não precisamos escolher entre honrar o passado e abraçar o futuro. Maria sentiu lágrimas rolando pelo rosto. Prometo te amar não apenas com paixão, mas com gratidão. Gratidão por sua coragem, sua lealdade, sua forma de ver beleza onde outros veem apenas problemas. Prometo ser seu parceiro em todos os sonhos, seu apoio em todos os desafios e seu amor para sempre. Quando chegou a vez de Maria, ela olhou para Carlos, depois para Dona Rosa e finalmente para todos os rostos amigáveis à sua volta. Carlos, há 1 ano atrás, eu te conheci como um estranho. Aceitei me casar contigo por desespero, por necessidade, por amor à minha avó. Ela sorriu através das lágrimas. Jamais imaginei que esse ato de amor por ela me levaria ao maior amor da minha vida. Alguém na audiência suspirou emocionadamente. Você me ensinou que às vezes os melhores presentes vêm embrulhados nos pacotes mais inesperados, que a vulnerabilidade é uma forma de coragem, não de fraqueza, e que o amor verdadeiro não acontece apesar de nossas imperfeições, mas por causa delas. Maria pegou as mãos de Carlos com mais firmeza. Prometo te amar com toda a intensidade que meu coração pode oferecer. Prometo ser sua parceira na construção de uma vida cheia de arte, propósito e alegria. Prometo que, não importa que tempestades venham, enfrentaremos juntos. E prometo que nosso amor será sempre nossa força, nossa aventura, nossa casa. Quando trocaram anéis, desta vez aliança simples de ouro para Carlos e o anel da mãe dele para Maria, as mãos de ambos tremiam de emoção. Pelos poderes que me são conferidos, o juiz disse solenemente, declaro vocês novamente marido e mulher. Carlos pode beijar sua esposa. O beijo foi longo, apaixonado e cheio de promessas. Quando se separaram, o jardim explodiu em aplausos e gritos de alegria. Enquanto os convidados se moviam para a área de recepção, que havia sido preparada na parte lateral do jardim, Maria e Carlos permaneceram por um momento abraçados sob a jabuticabeira. Como se sente, senhora? Silva? Carlos perguntou a voz ainda emocionada. Como se finalmente estivesse em casa, Maria respondeu. Mesmo estando a centenas de quilômetros de Ouro Preto? Casa não é um lugar, Carlos. Casa é onde seu coração pode ser completamente livre. E meu coração é livre quando está com você. Eles se beijaram novamente, suavemente desta vez, selando não apenas votos matrimoniais, mas uma promessa de que, juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa que a vida trouxesse. A festa continuou até tarde da noite, com discursos emocionantes, dança sob as estrelas e risadas que ecoavam pela propriedade. Mas para Maria e Carlos, o momento mais perfeito havia sido aqueles votos trocados sob o céu azul de São Paulo, cercados por amor e rodeados pela certeza de que algumas histórias realmente têm finais felizes. 2 anos se passaram desde o casamento duplo no jardim, e a vida de Maria e Carlos havia encontrado um ritmo perfeito entre amor, trabalho e propósito social. A manhã de setembro os encontrou preparando-se para um evento muito especial, a inauguração do Sítio Dona Rosa, o projeto mais ambicioso que haviam criado juntos. Nervosa? Carlos perguntou,
ajustando a gravata enquanto observava Maria no espelho. Um pouco, ela admitiu, aplicando um leve batom. É estranho ver nosso sonho se tornando realidade. O sítio em Atibaia havia sido comprado 6 meses após o casamento, quando Carlos decidiu se afastar gradualmente da Silva em Associados para se dedicar integralmente aos projetos sociais. O que começara como um refúgio pessoal havia se transformado em algo muito maior. Um centro de residências artísticas para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Dona Rosa ficaria orgulhosa, Carlos disse, beijando a cabeça de Maria. A avó de Maria havia falecido peacefully em seu sono 4 meses antes, aos 78 anos, depois de 2 anos maravilhosos de casamento com Antônio. Sua partida havia sido dolorosa, mas também uma celebração de uma vida bem vivida e de um amor tardio que havia trazido imensa alegria a seus últimos anos. Ela estaria aqui tirando fotos de tudo e dando ordens para todo mundo. Maria sorriu, pensando na personalidade forte da avó. Rai criticando minha escolha de gravata. Carlos acrescentou, fazendo Maria rir. Chegaram ao sítio quando o sol da manhã ainda iluminava suavemente as colinas verdes ao redor. O local havia sido transformado em um pequeno paraíso, 5 cabanas confortáveis para as residentes, um ateliê coletivo equipado com tudo que uma artista poderia sonhar, uma biblioteca e uma casa principal onde Maria e Carlos ficavam quando visitavam. Senhor Carlos, Senhora Maria, uma voz jovem os chamou. Era a Júlia, uma das primeiras residentes do programa, uma fotógrafa de 23 anos de cidade Tiradentes que havia perdido a família num incêndio e encontrado na arte uma forma de cura. Júlia, como estão os preparativos? Maria perguntou, abraçando a jovem. Perfeitos. As outras meninas estão terminando de montar a exposição no ateliê. Vocês vão amar o que criamos. O programa do sítio Dona Rosa oferecia residências artísticas de 6 meses para mulheres entre 18 e 30 anos que haviam passado por traumas ou dificuldades sociais. Durante esse período, elas recebiam apoio psicológico, mentoria artística e a oportunidade de desenvolver seus talentos em um ambiente seguro e nutritivo. A imprensa já chegou? Carlos perguntou. Chegando agora, Júlia apontou para uma van que subia a estrada de terra. E tem uma surpresa esperando vocês no ateliê. Caminharam juntos até o prédio principal do ateliê, onde encontraram as outras 4 residentes atuais, organizando uma exposição das obras criadas durante seus meses no sítio. Pinturas, fotografias, esculturas e instalações preenchiam o espaço, cada peça contando uma história de superação e descoberta pessoal. Isso é incrível, Maria murmurou, observando uma série de fotografias que documentavam a transformação de um terreno baldio em São Paulo em uma horta comunitária. E olhem só, Ana, uma das artistas, os conduziu a uma parede especial. Fizemos isso para vocês. Na parede estava uma instalação fotográfica que contava a história do próprio sítio, desde a compra do terreno até a chegada das primeiras residentes. No centro, uma foto grande de Maria e Carlos no dia do casamento duplo, cercada por imagens das mulheres que haviam passado pelo programa. Onde o amor planta, a esperança floresce. Maria leu a frase que estava escrita elegantemente abaixo das fotos. Foi ideia da Júlia, Ana explicou. Ela disse que vocês dois provam que, às vezes, os começos mais improváveis levam aos finais mais bonitos. Carlos passou o braço pela cintura de Maria, ambos emocionados com a homenagem inesperada. Os convidados começaram a chegar para a inauguração oficial. Jornalistas, outros empresários interessados em projetos sociais, representantes do governo municipal e amigos pessoais do casal. Antônio estava entre os presentes, agora com 77 anos, mas ainda ativo e envolvido em várias iniciativas beneficentes. Rosa estaria tão orgulhosa, ele disse para Maria, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Ela está orgulhosa, Maria corrigiu. Sei que está. Durante a cerimônia de inauguração, Carlos falou sobre a importância de usar privilégios pessoais para criar oportunidades para outros. Maria compartilhou como a arte havia transformado sua própria vida e como esperavam que o sítio fizesse o mesmo para muitas outras mulheres.
Este lugar existe porque acreditamos que toda pessoa merece a chance de descobrir e desenvolver seus talentos. Maria disse ao microfone, olhando para as caras das residentes na primeira fila. Que trauma não define destino e que criatividade pode ser a chave para a cura. E existe, Carlos acrescentou, porque aprendemos que o amor verdadeiro não se manifesta apenas entre duas pessoas, mas na capacidade de estender essa energia para criar impacto positivo no mundo. Após as formalidades, os convidados circularam pelo sítio, visitando as instalações e conversando com as residentes sobre seus projetos. Maria observava tudo com um sentimento profundo de realização. Em que está pensando? Carlos perguntou, encontrando-a sozinha na varanda da casa principal, observando o movimento lá embaixo. Em como a vida é surpreendente, ela respondeu, se encostando nele. Há 3 anos, eu era uma menina de Ouro Preto desesperada para salvar minha avó. Hoje estamos aqui, ajudando outras mulheres a salvar a si mesmas. E você? Se sente salva? Maria se virou para olhá-lo. Não precisava ser salva, Carlos. Precisava ser vista. Precisava ser amada. Precisava ter a chance de crescer e me tornar quem sempre fui, por baixo de todas as inseguranças. E quem você sempre foi? Uma mulher capaz de amar profundamente, criar significativamente e fazer diferença no mundo. Você me ajudou a descobrir isso. Carlos a beijou suavemente. Você me ajudou a descobrir que eu podia recomeçar, que podia honrar o passado sem viver nele, que podia amar novamente sem medo. Ficaram abraçados na varanda, observando o sol começar a se pôr sobre as colinas de Atibaia. Do ateliê, vinham sons de risadas e conversas animadas, as residentes mostrando seus trabalhos aos visitantes, compartilhando suas histórias, conectando-se com pessoas que poderiam abrir novas portas em suas vidas. Carlos, Maria disse após um longo silêncio. Sim? Obrigada. Por quê? Por ter sido corajoso o suficiente para colocar aquele anúncio. Por ter procurado uma esposa de contrato em Minas Gerais. Por ter mudado minha vida de formas que nunca poderia imaginar. Carlos riu. Nunca coloquei nenhum anúncio. Como assim? Foi Fernanda. Ela que teve a ideia, que pesquisou candidatas, que encontrou você. Carlos sorriu misteriosamente. Acho que ela sempre soube que eu precisava de alguém como você em minha vida. Então temos que agradecer a Fernanda também. Já agradeci. Dei uma bonificação considerável quando ela se tornou sócia da firma no ano passado. Enquanto a noite caía sobre o sítio Dona Rosa, Maria e Carlos caminharam de mãos dadas pelos jardins que haviam ajudado a criar. Cada canteiro de flores, cada banco sob as árvores, cada detalhe havia sido pensado para inspirar paz e criatividade. Sabe o que mais me orgulha neste lugar? Maria disse, parando em frente a uma pequena placa de bronze que haviam instalado na entrada do ateliê. Carlos leu em voz alta. Em memória de Rosa Santos, que nos ensinou que o amor é a força mais transformadora do universo e que nunca é tarde demais para plantar esperança. Ela realmente nos ensinou isso, não foi? Maria refletiu. Aos 75 anos, se apaixonou novamente. Nos ensinou a ter coragem para o amor. E nos ensinou que família não é apenas sobre sangue, mas sobre escolha, cuidado e crescimento mútuo. Voltaram para a casa principal quando os últimos convidados estavam partindo. As residentes haviam preparado um jantar especial para celebrar o dia, e todos se reuniram na cozinha grande, compartilhando histórias, planos e sonhos. Para a Dona Rosa, Júlia propôs um brinde. Para os novos começos, Ana acrescentou. Para o amor que transforma. Todas falaram em uníssono. Mais tarde, quando estavam sozinhos em seu quarto no sítio, Maria e Carlos se deitaram abraçados, ouvindo os sons noturnos do campo. Grilos, vento nas árvores, o silêncio profundo que só existe longe da cidade. Maria? Carlos sussurrou no escuro. Se pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Sobre como nos conhecemos, sobre o contrato, sobre toda a confusão? Maria pensou por um longo momento. Não mudaria nada. Nem mesmo as partes difíceis, nem mesmo os medos e as lágrimas, porque tudo isso nos trouxe até aqui. E aqui é perfeito. Mesmo sabendo que começou como mentira,
Não foi mentira, Maria disse com convicção. Foi o universo conspirando para nos juntar da única forma que funcionaria para nós dois naquela época. Você precisava de uma razão prática para deixar alguém entrar em sua vida. Eu precisava de uma situação desesperadora para ter coragem de sair da minha zona de conforto. E agora? Agora não precisamos de contratos ou desculpas. Agora temos apenas amor, puro e simples. Carlos a beijou na testa. Te amo, Maria Silva. Te amo, Carlos Silva, para sempre. Do lado de fora, as estrelas brilhavam sobre o sítio Dona Rosa, iluminando um lugar que havia nascido do amor entre duas pessoas e crescido para abraçar muitas outras. Um lugar onde contratos haviam se transformado em compromissos genuínos, onde acordos comerciais haviam florescido em amor verdadeiro e onde o legado de uma mulher sábia continuaria tocando vidas por gerações. Maria adormeceu nos braços de Carlos, sonhando com as próximas mulheres que chegariam ao sítio, com as obras de arte que seriam criadas, com as vidas que seriam transformadas. Sonhando com um futuro construído sobre a base sólida do amor que havia encontrado no lugar mais improvável, porque às vezes os melhores finais começam com os contratos mais impossíveis, e às vezes, quando assinamos nosso nome em um documento, estamos na verdade assinando nosso coração para uma aventura que mudará tudo para sempre.